Olá, amigos e telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, sejam bem-vindos e um forte abraço a todos. Venho aqui neste domingo, dia 21 de janeiro de 2024, trazer uma notícia, um artigo que eu acredito que seja de uma enorme gravidade e que vale a pena comentar e interagir com os nossos telespectadores sobre ele. O artigo se refere ao governo Lula e o Exército Brasileiro. Vamos comentar na sequência. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, também se tornar membro do canal Patriota na tecla Seja Membro abaixo do vídeo, bem como também ingressar nas nossas redes sociais, seguir, se tornar ali um adepto da nossa rede social e também dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Signal. Tudo está descrito abaixo do vídeo. Vamos a essa matéria? Vamos lá, pessoal. Prestem muita atenção na leitura e procurem de forma muito refinada entender as palavras. A revista Sociedade Militar traz a seguinte matéria. Na visão do Exército, a população é incapaz de identificar as verdadeiras ameaças. Fator crítico: carência de percepção da população. Manual de Fundamentos e Conceito Operacional do Exército Brasileiro apresenta a visão de mundo do Exército, inclusive sobre a consciência situacional do cidadão. Essa é uma matéria da revista Sociedade Militar, foi publicada hoje, dia 21 de janeiro de 2024. Vamos ao teor da matéria, prestem muita atenção. O Manual de Fundamentos e Conceito Operacional do Exército Brasileiro é um documento recente e extenso, que rege todo o arcabouço doutrinário da Força Terrestre. Assinado em março de 2023 por um general de exército, chefe do Estado-Maior da Força, já no governo Lula, o manual é o documento base para fundamentar as ações dos militares e tem como um de seus pilares uma análise prospectiva do Brasil e do mundo até o ano de 2040, sob o prisma dos militares do Exército Brasileiro. Em um dos trechos da publicação analisada pela revista Sociedade Militar, ao interpretar a sociedade brasileira, o Exército deixa claro que considera que a população é ignorante no que diz respeito a ser dotada de uma visão clara sobre atores, circunstâncias e cenários que possam realmente se configurar como ameaças. O trecho diz também que a percepção piora ainda mais por conta da natureza difusa de tais ameaças. A matéria segue aqui e traz um trecho desse tal documento. O Exército menciona ainda como fator crítico a guerra de narrativas e desinformação capazes de influenciar a opinião pública. Aí vem o trecho do documento deste manual de março de 2023 do Exército Brasileiro. Preste atenção. Fatores críticos: carência de percepção da população brasileira acerca de atores, circunstâncias e cenários que possam se configurar em ameaças ao Estado. Após um longo período de livre conflitos externos, é um fator crítico a ser considerado. Essa percepção torna-se ainda mais desvanecida em função da natureza difusa de tais ameaças potenciais. Ambiente informacional complexo, difuso, interativo, midiático, com grande fluxo de informações, sujeito à desinformação e à guerra de narrativas capazes de influenciar a opinião pública. Segue a matéria. No contexto geopolítico, o documento doutrinário diz que é muito provável que a China incremente uma assertiva política externa, se focando na maior expressão do poder econômico e garantida pelo forte poder militar, visando se contrapor ao seu principal competidor, os Estados Unidos. Entretanto, a nova doutrina aconselha a um não alinhamento do Brasil com as grandes potências. Insta o Brasil a se manter pautado pela neutralidade e pela consecução de seus interesses na área global. Segundo o texto, o país tem tendência a ocupar a posição de liderança na América do Sul e, ao evitar se alinhar
a uma das grandes potências vai agregar razoável poder de barganha. Aí vem mais uma vez o trecho do documento, o tal manual, o novo manual do Exército Brasileiro. O Brasil, potência emergente de médio porte e com vocação para a liderança na América do Sul, será um dos países instados a participar do jogo das grandes potências. O país poderá se posicionar pautado pela neutralidade e pela consecução de seus interesses na área global. Assim, ao se confirmar a manutenção de um posicionamento de não alinhamento automático, é provável que o país agregue razoável poder de barganha nos processos que abarcam questões imbricadas com o jogo das grandes potências, contribuindo para a consecução de seus interesses nacionais, em especial aqueles afetos à soberania, à segurança e à defesa nacionais. No contexto sul-americano, o Estado-Maior do Exército dá a entender que acredita que nos próximos anos é muito provável que o Brasil seja instado a atuar de forma mais assertiva e se aprofunde sua atuação nas principais questões que demandam uma governança concertada em segurança e defesa na América do Sul. Ainda como fator crítico, o Exército aponta o uso das inteligências artificiais, que são as IAs, e ações como deepfake e fake news, como dificuldades para o necessário processo de comunicação entre a instituição militar e a sociedade, já que a sociedade tem como meta a recomposição de seu poder de atuação. Abre aspas. Incremento da presença de ferramentas tecnológicas e ações no ambiente informacional, tais como os IA, que são as inteligências artificiais, bots, deepfakes, trolls e fake news, etc., com potencial para influenciar no alinhamento da mensagem, dificultando o processo de comunicação institucional. Como vocês estão vendo, essa matéria é uma matéria do Robson Augusto, da revista Sociedade Militar, né? E aqui ele traz aqui os tais trechos, que eu não vou ler, evidentemente, não vou me concentrar nisso, porque já deu para entender quais são os objetivos deste tal documento, né? Consequentemente, nós vamos agora a nossa análise sobre isso. Realmente, tem um problema que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Qual o problema que está acontecendo na nossa visão? Ou na minha visão, melhor dizendo. Existe esta ideologia de esquerda que tem os seus objetivos e tem as suas doutrinações que ela pretende espalhar pela sociedade brasileira, as tais narrativas, né? Tornar algo pensado como verdade para que lá na frente ele seja utilizado principalmente como instrumento de doutrinação e de controle do nosso povo. Esse problema que nós achávamos que estava apenas no campo político e no campo institucional do Poder Executivo, do Congresso Nacional, Poder Legislativo e principalmente do maior órgão, né, de ativismo judicial, o STF, com este documento do Exército, esse tal Manual de Fundamentos e Conceitos Operacionais do Exército Brasileiro, de março de 2023, ou seja, ele já foi escrito durante o governo Luiz Inácio. Nós podemos, vamos dizer assim, apontar alguns indícios de que este procedimento, que antes só atuava no campo político, ele realmente encampou as instituições e, pasmem os senhores, as Forças Armadas. O que é isso? É uma preparação para que os procedimentos futuros tenham alinhamento com as narrativas, as pautas identitárias da esquerda brasileira. Eu acho que está muito claro isso. E por que está claro essa situação? Dizer que a população brasileira é ignorante sobre aquilo que ela vê
e sobre aquilo que ela conclui de sua visão, é dizer que o brasileiro, além de ignorante, é um idiota e um incapaz de, por exemplo, como eu sempre digo nas lives, de ver um ovo e falar aquilo é um ovo. É assim que está acontecendo no Brasil já há muito tempo. Por exemplo, agora nós temos essa questão aí do tal padre Júlio Lancelotti. A princípio, nós já falamos aqui em uma das nossas lives que, olha, tem coisa errada aí, porque quando a esquerda se levanta para defender muito uma pessoa, é para evitar que haja uma investigação, porque ali tem coisa, ali tem realmente algo que, se vier à tona, prejudica principalmente a esquerda. Recentemente houve a questão do tal vídeo, que o tal vereador Rubinho Nunes pediu a perícia disse que o tal vídeo é real, já vem a esquerda para desqualificar o tal perito, né, que fez ali a aferição desse vídeo para dizer que ele é bolsonarista. Mas ninguém se debruçou realmente sobre a questão técnica, para dizer se é ou se não é. Apenas fizeram a narrativa para desqualificar o autor. É aquela velha história, quando você não tem argumentos contra um determinado fato, você vai e ataca o opositor, aquele que está defendendo essa tese, o desqualificando. Então este manual, ele diz assim, como a revista Sociedade Militar esclarece muito bem, que vamos imaginar que tudo aquilo que o brasileiro viu entre 2019 e 2022, aquilo tudo não existiu. Foi uma falsa percepção de que os poderes estão aparelhados, de que o Supremo Tribunal Federal agiu e age, né, ao arrepio da Constituição, dando interpretações erradas ou errôneas a respeito da Constituição, muitas e muitas vezes alterando ali o objetivo da lei, descumprindo, por exemplo, direitos processuais. Tudo isso aí que você viu, segundo o novo Manual do Exército, não, você não viu. Você é um ignorante, você é um cara que não consegue ver um ovo e dizer que aquilo é um ovo. Eu vou ter que te dizer que é alguma coisa que não é um ovo. Esse é o primeiro ponto. Veja que está claro isso na matéria. Que é a mesma narrativa da esquerda, para dizer, olha, o nosso povo, ele é um coitadinho e ele está sendo influenciado por fake news, deepfake e outras coisas que ele colocaram aqui, por essas pessoas maldosas que estão fazendo milícias digitais. É a mesma pauta, é a mesma narrativa e que agora parece que foi introduzida no Exército e, como vocês leram na matéria, por um general do alto comando que editou esse tal Manual de Fundamentos e Conceitos Operacionais do Exército Brasileiro. Vejam a identificação com as mesmas narrativas pregadas pela esquerda, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE. Ou seja, estas narrativas que antes estavam fora do Exército, elas acabam de ser injetadas dentro do Exército por conta desse Manual de Fundamentos e Conceitos Operacionais. Ou seja, olha, brasileiro, e aí é que vem a contradição, porque há um tempo atrás se dizia, e foi dito inclusive por José Genuíno, que o artigo 142 da Constituição tinha que ser retirado porque o brasileiro não poderia continuar a ser tutelado pelas Forças Armadas. Agora veja que engraçado, nesse contexto aqui, eles estão dizendo o seguinte, olha, você é ignorante, então como você não consegue, né, ter a percepção da realidade, porque você é um ignorante, nós aqui vamos te dizer o que é verdade e o que não é, mas o negócio não era retirar a tutela militar sobre a sociedade brasileira? Bom, só pensar no que está sendo dito. É muito claro isso. Então nós vemos aqui o primeiro passo, que é o passo de que realmente agora no Exército, eles estão sendo criticados porque o brasileiro é ignorante, o brasileiro não sabe identificar ameaças, não sabe identificar a realidade e, por isso, o Exército, a partir de agora, tem essa visão de mundo, né, que o brasileiro não é capacitado
dentro do que está acontecendo no Brasil. Ele não sabe identificar os riscos, ele não sabe identificar as ameaças, sendo que o brasileiro vê já no mínimo há 5 anos aonde estão as ameaças, não só ao Brasil, mas ao Estado Democrático de Direito, à Constituição e também à soberania nacional. No outro ponto desse documento, que é a segunda parte, vejam que os tais sabidos do Exército Brasileiro, eles acreditam que realmente o Brasil será o grande líder da América Latina, da América do Sul, né, nesse caso. E que ele não deve adotar medidas de apoiar as potências mundiais, ele deve manter uma neutralidade para ter poder de barganha. Né? Ok. Eu não sei se vocês sabem, têm conhecimento sobre isso. Vocês sabem que a grande vontade do Partido dos Trabalhadores da Esquerda é formar aqui na América do Sul o grande bloco de esquerda, que é a tal Pátria Grande, o Unasul, dá o nome que se quer. Na verdade, é a União Soviética, né, formada aqui na América Latina. E os senhores devem imaginar também, né, os senhores que são ignorantes, né, como diz aqui o documento do Exército, vocês devem imaginar também que quem está, de certa forma, querendo o protagonismo disso tudo é Luiz Inácio. Está procurando uma forma de ganhar aí notoriedade internacional que poderia lhe dar respaldo para liderar o bloco da América do Sul e, consequentemente, implementar a questão aí da Pátria Grande, União Soviética da América do Sul, o negócio do Foro de São Paulo. Quando você vê nesse documento, nessa argumentação da revista Sociedade Militar, você identifica exatamente este objetivo da esquerda, do PT e de Lula neste documento aqui. Que o Brasil talvez seja o primeiro ou segundo colocado na América do Sul em questão de território, em questão econômica, política, isso todo mundo sabe, ou é o Brasil ou é a Argentina. Mas não se posicionar ou não agregar com países, as grandes potências, porque não, se a gente ficar neutro neste cenário mundial, é melhor para nós termos aí poder de barganha. Peraí, o Brasil é autossuficiente em alguma coisa para ter poder de barganha? Quem é o Brasil no cenário internacional para dizer, não, nós não vamos se envolver nem com a Rússia, nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com o continente europeu, porque nós somos aqui gostosões, nós somos bacanas, e nós amanhã vamos pleitear aí barganha com esses países. Salvo engano, o que está aparecendo aqui, e aqui eu trago o texto aqui, o resto desse texto, né, o meio da matéria, melhor dizendo, é o seguinte, preste atenção novamente. No contexto geopolítico, o documento doutrinário diz que é muito provável que a China incremente uma assertiva política externa, se focando na maior expressão do poder econômico e garantida pelo forte poder militar, visando se contrapor ao seu principal competidor, os Estados Unidos. Agora vem o negócio. Entretanto, a nova doutrina aconselha a um não alinhamento do Brasil com as grandes potências. Insta o Brasil a se manter pautado pela neutralidade e pela consecução de seus interesses na arena global. Segundo o texto, o país tem tendência de ocupar posição de liderança na América do Sul e, ao evitar se aliar com uma das grandes potências, vai agregar razoável poder de barganha. Para fechar esse assunto. Quer dizer, então, que nós vamos ignorar as grandes potências. Tem que avisar isso ao presidente da República, viu? Porque acho que ele não sabe disso. Ele está tomando partido, geralmente, das potências que não estão ligadas principalmente ao capitalismo, mas ele tem sinalizado apoio, principalmente a ditaduras. Agora, esse país, que é o Brasil, ele vai amanhã ser o líder da América do Sul
Líder em que sentido? Líder econômico? Líder em produção? Líder em diplomacia? Ou será aquele líder que vai encampar essa tal pátria grande, essa tal União Soviética na América do Sul? Esse jogo de palavras aqui é um jogo de palavras que a gente não consegue ter certeza, mas tendo por base a primeira parte desta reportagem e a segunda, você vê o alinhamento das pautas e dos objetivos da esquerda, do PT e de Lula. Agora, quem é o Brasil para barganhar com as grandes potências? Um país que não consegue resolver a violência do seu país, está vivendo uma grave crise institucional e constitucional, que está violando direitos humanos por parte do Supremo Tribunal Federal. Um país que tem na sua população hoje um descontentamento gigantesco em relação ao atual governo, que sequer poderia estar aí. Esse país bagunçado vai barganhar o quê? E outra coisa, que país que vai chegar, país, eu digo uma grande potência, que vai chegar a olhar para o Brasil e se agachar diante do Brasil? Quem é que acredita nisso? Então, fechando o assunto, nessa segunda parte fica claro que parece que o tal documento, que este documento, que é o tal Manual de Fundamentos e Conceito Operacional do Exército Brasileiro, é uma doutrina, é uma doutrina que simplesmente está aparelhando também o Exército Brasileiro. Talvez as Forças Armadas, né? O documento aqui é só do Exército, mas provavelmente o mesmo documento ele será expedido ou copiado para a Força Aérea, Marinha. É a doutrinação entrando no Exército Brasileiro como forma de instrução, com claros objetivos de, a partir de agora, o Exército Brasileiro seguir as mesmas pautas da esquerda no Brasil. É isso que nós estamos vendo, não com clareza, mas numa busca mais minuciosa desse texto, é isso que você identifica. Mas eu quero que os nossos telespectadores, né, me desculpe aqui a tosse, mas ela veio, mas que os nossos telespectadores realmente façam a sua análise ao ver essa matéria, os comentários, tire as suas conclusões. A minha, eu já externei aqui, mas vocês não precisam me seguir. Eu quero que vocês pensem a respeito do assunto e digam o que vocês acham nos nossos comentários, ok? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, se tornar um membro do canal O Patriota na tecla Seja Membro, seguir as nossas redes sociais e ingressar nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Signal, que estão descritos abaixo do vídeo. Forte abraço a todos, bom final de domingo.